Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br, um site que você já conhece. Nosso abraço a todos os nossos irmãos que estão visualizando a nossa página na internet. Que Deus abençoe cada um. Nós estamos aqui para a sequência do nosso trimestre, nós estamos aqui na parte onde estamos falando da maldade da humanidade, que seria a lição 6 e 7, e hoje, especificamente, a lição 7. Nós vamos aprender aqui sobre a família que sobreviveu ao dilúvio. Vamos aprender aqui que em meio ao caos moral, ao caos social, que o mundo da época de Noé estava vivendo, Deus então resolveu renovar a humanidade. Tem pessoas que olham assim e dizem que Deus ele foi muito maldoso, não perdoou o homem. Eles olham de um aspecto que faz com que pareça que Deus foi mal. Na verdade, Deus não foi mal. Deus deu tempo para toda aquela geração mudar os seus caminhos. E aí Deus resolveu renovar a humanidade. Então, infelizmente, para que haja uma renovação, é como um vaso, né? Para você, como o profeta Jeremias profetizou, né? Para Deus fazer o vaso novo, tinha que quebrar o velho. Então, para Deus refazer a humanidade, reconstruir, né, uma sociedade conforme a sua vontade, ele precisava então limpar aquela sociedade, que era uma sociedade má. Nós vamos aprender aqui que em meio àquele caos, uma família se manteve na presença do Senhor, especificamente Noé. Noé, no meio de todo aquele caos moral e social, ele se manteve puro na presença do Senhor. E fica para nós, nos dias de hoje, já fazendo uma aplicação aqui, que mesmo em meio a esse caos moral, espiritual, social que nós estamos enfrentando na pós-modernidade do século XXI, é possível sim ser fiel a Deus, se manter na presença do Senhor. A lição, ela está baseada texto áureo e a verdade prática. Texto áureo Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que nos diz assim: pela fé, note como é muito importante a fé. É tanto que o Senhor Jesus mesmo falou, né? Quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? É algo que realmente nós precisamos manter. E pela fé, louvado seja Deus, por Noé que teve fé. Pela fé, Noé, divinamente, ele foi avisado, das coisas que ainda não se viam, temeu. Noé teve temor, assim como nós temos que manter esse temor. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Então, texto áureo Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Verdade prática, apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. Então essa lição ela é muito importante, porque os dias de Noé, com a calamidade espiritual, com a moralidade que havia, refletem exatamente os dias de hoje. Na verdade, é um aspecto bem familiar, porque todos nós sabemos como está a atualidade. E nós vamos ver que os ensinamentos para o povo de Deus, eles ainda são necessários para que nós possamos observar e ver que assim como Noé se manteve fiel, isso serve de exemplo e lição para nós, que nós devemos também ter a mesma postura que Noé teve em meio àquele caos. Verdadeiramente, irmãos, como nós estamos falando da maldade da humanidade, Deus, nós sabemos que chega um ponto, chega o limite da iniquidade dos povos e Deus resolve executar juízo. A Bíblia diz que ele é longânimo. Ele é longânimo. Porém, tem vários textos na Bíblia, você vai usar algumas ferramentas da hermenêutica e você vai fazer comparações em todo o contexto bíblico e você vai encontrar que o nosso Deus ele espera que dê a medida da iniquidade dos povos para que ele então execute os seus juízos. Ele é longânimo, ele dá tempo,
ele avisa, ele fala, ele alerta, ele dá sinais, ele mostra, ele tenta impedir. Ele oferece a oportunidade para as pessoas. A sua graça esteve sempre presente na face da terra desde Adão. Mas as pessoas que não querem, endurece o coração, endurece a cerviz e acabam entrando em rebelião contra Deus, essas pessoas serão inevitavelmente alvo da ira de Deus, e foi o que aconteceu com a geração de Noé. Olha só que coisa terrível. A primeira parte, a lição tem 4 partes. A primeira parte vai falar aqui, Deus anuncia o dilúvio era o juízo. O dilúvio era o juízo. Deus anunciou. Mas quando Deus anunciou, não aconteceu já no outro dia. Levou 120 anos. Olha o tempo que Deus deu até o dia do anúncio, do alerta que ele decretou. Então, o primeiro tópico vem falando do anúncio do dilúvio, que foi o anúncio do juízo, e houve um tempo para eles se arrepender, mas mesmo assim não se arrependeram, porque eram maus. O primeiro tópico diz um anúncio do dilúvio, e o segundo tópico, um juízo que parecia improvável. Apesar de ser um juízo, aos olhos daquela geração, eles achavam, não, mas isso é impossível de acontecer. Eles deveriam ter temido, voltado atrás, porque Deus não é o homem para que minta. Aquilo que Deus falar, ele vai cumprir. Eles deveriam ter temido, voltado atrás, mas não, acharam, não, isso não vai acontecer. É impossível, pelas condições naturais, ninguém confie nas condições naturais. O nosso Deus é soberano, poderoso. Se Ele falar, mesmo que contrarie a lógica natural, creia, porque Ele é poderoso para fazer cumprir seus decretos. Ah, mas nunca choveu, é impossível acontecer um dilúvio, mas quem que falou? Foi Deus. Não, então tema, eles deveriam ter pensado dessa forma. Tema porque Deus é poderoso para executar qualquer decreto, independente se a lógica natural vai favorecer ou não. Mas eles não temeram. Então, os primeiros 2 tópicos aqui da primeira parte vai falar sobre isso. Olha só, o anúncio do dilúvio. Seus pensamentos, preste bem atenção nessa leitura que eu vou fazer aqui, os pensamentos daquela geração, olha só como é que era. Seus pensamentos eram pecaminosos. Tudo quanto planejavam era corrupto. Tudo. Por fim, o homem perdeu o poder de fazer o bem. Eles não conseguiam fazer o bem, a qual ele vinha degradando cada vez mais, conforme Gênesis 8 e 21. Também você vai ver outros textos, Salmo 14, do 1 ao 3, Romanos 3, do 9 ao 11, Romano compara mais como é já a população dos dias atuais. Daí a necessidade de juízo, porque eles não iam voltar atrás e o mal ia prevalecer cada vez mais. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. A Bíblia diz que o próprio Deus comenta, não, o homem não haverá mais limite para os seus intentos. Então Deus desceu e confundiu as línguas. Então o homem, quando chega a um estágio da sua rebelião, que não vai voltar mais atrás, Deus intervém e executa juízo. Então olha aqui, ó, era inevitável, daí a necessidade de juízo, como o primeiro tópico vem falando aqui, o anúncio do dilúvio. Deus viu que aquele povo estava desenfreadamente obstinado a pecar. E aí então Deus anuncia o juízo. Deus pode realizar melhor certas coisas por meio de um julgamento, incluindo levar o homem ao arrependimento aqui ou noutra oportunidade que lhe seja dada. Conforme 1 Pedro 4 e 6. Os homens mostravam-se maus, da manhã à noite, o dia inteiro, sem reprimenda de consciência ou temor da justiça divina. Olha como é que era. E vai fazendo uma análise aqui e veja se não está assim nos dias de hoje. E lá no final da lição eu vou comentar, irmãos, que tudo que aconteceu, e nós sabemos que aconteceu, é um alerta para nós, porque do mesmo jeito que a sociedade está, não vai escapar dos juízos de Deus. Bem-aventurado aqueles que atenderem à voz de Deus, como fez Noé. Olha só, reprimenda de consciência ou temor da justiça divina. Dificilmente poderia haver quadro mais impressionante da completa depravação humana. Essa corrupção da natureza interior do homem
é atribuída ao fato de que ele rompeu com a comunhão com Deus, não queria mais saber de comunhão com Deus. É tanto que a gente viu que a Bíblia chama de filho dos homens, da descendência de Caim, e filhos de Deus, da descendência de Sete. Tá? Então veja bem que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, falando com Moisés, que escreveu Gênesis, ele divide a humanidade, os filhos dos homens e os meus filhos, porque os filhos dos homens, da descendência de Caim, não queriam comunhão com Deus, nem se preocupavam com isso. E não é que nos dias de hoje nós sabemos que tem muita gente que é assim também? A humanidade caminha para um juízo inevitável. Olha só, eles eram carnais, inteiramente sensuais. Os desejos da mente eram avassalados, perdidos com os desejos da carne. Suas almas incapazes de discernir, olha que importante isso aqui, ó. A alma era incapaz de discernir seu elevado destino, eles não conseguiam ver o juízo que estava se aproximando. Sempre pensando somente no que era terreno. Eles não conseguiam ver que Deus estava avisando que o juízo estava próximo. Não conseguiu ver e foi inevitável. Nós vemos aqui, porém, em meio a tudo isso, Noé, no meio daquela sociedade corrupta, Noé achou graça aos olhos de Deus. A primeira vez que aparece a palavra graça na Bíblia é quando a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A linhagem de Caim se havia corrompido desde há muito, mas a própria linhagem de Sete, infelizmente, acabou degradada também. Nos dias de Sete e a sua linhagem, logo eles começaram a servir a Deus com o nascimento de Sete, começou a se invocar o nome do Senhor, surgiu ali os filhos de Deus em obediência, buscando comunhão com Deus, mas a linhagem de Sete não era só Noé e sua família. Noé e a sua família não foram a única linhagem de Sete, mas foi só Noé e a sua família que foram preservados. Isso significa que também muitos filhos de Deus da linhagem de Sete se deixaram levar e influenciar pelos pecados e a vida desregrada dos filhos dos homens da linhagem de Caim. Isso aqui é perigoso, irmãos. Nós sabemos que muitos servos de Deus, se não vigiarem, serão levados, carregados, influenciados pela conduta pecaminosa de muitas pessoas que estão em seu redor. Nós temos que tomar cuidado. Eu fiz questão de escrever aqui, ó, infelizmente, até a linhagem de Sete, infelizmente, acabou degradada. Restavam apenas alguns poucos que seriam considerados dignos de escapar do terror. Foram 8 pessoas. Assim também sucederá nos últimos dias. Encontrará Cristo fé na terra? Estou repetindo o que eu falei no começo. Quando ele voltar, será salvo um pequeno remanescente, ou seja, será arrebatado um pequeno remanescente, física e espiritualmente. Haverá outra grande demonstração de misericórdia, como sucedeu, terminado com o dilúvio. Na verdade, a criação da arca e a preservação da família de Noé é um ato de misericórdia. Deus estava com um projeto de renovar a humanidade e usou de misericórdia com quem mereceu misericórdia. E aí então nós percebemos que o nosso Deus, ele é bondoso. Conforme foi comentado, naturalmente o amor de Deus sempre se manifestará. Foi inevitável o juízo? Foi. Mas mesmo em meio ao caos espiritual e ao juízo de Deus, houve a demonstração do amor de Deus na preservação de Noé e sua família por meio da construção da arca, que não foi feita para navegar nos mares como um navio dos dias de hoje. Ela foi feita simplesmente para flutuar e proteger Noé, sua família e os animais que entraram com Noé na arca. Essas passagens, hoje nós vamos falar um pouco aqui de contexto histórico, vamos falar aqui um pouco de contexto espiritual. Essas passagens estão carregadas de linguagem espiritual para os dias de hoje. Nós temos que entender muitas coisas.
A Arca de Noé representa muitas coisas. Dentre as representações da Arca, representa o próprio Cristo. Cristo, a Arca representa Jesus. Na Arca tinha só uma porta. Só quem entrasse naquela porta receberia a proteção para a preservação da vida. Só existe uma porta de salvação para a humanidade. A porta da Arca tipifica a porta que é Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou a porta. As ovelhas vêm e entram por essa porta. Então, tipifica Cristo. O próprio Noé, pregoeiro da justiça, ele próprio representa Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus. E tem uma série de analogia simbólica aqui. Noé, ele representa Cristo. Os 7 familiares de Noé representam Israel, que Deus fez um pacto com Israel. E por incrível que pareça, todos os animais que entraram na arca simbolizam os gentios perdoados. É verdade. Todos os animais do Antigo Testamento, que você vê que era impuro, não podia tocar, eles simbolizavam os gentios, que lá em Atos dos Apóstolos, Deus apareceu para Pedro e disse, Pedro, mata e coma esses animais. Pedro disse, eu nunca toquei coisa impura, não chame impuro que eu purifiquei. Era para ele ir pregar para Cornélio. Aqueles animais que Deus mostrou para Pedro simbolizavam os gentios, especificamente Cornélio e a sua família. Então, espiritualmente falando, todos os animais que entraram na arca simbolizam os gentios, arrependidos, convertidos, e que Deus usou de misericórdia para salvar também. Isso numa linguagem espiritual, né? Então, Noé, em certo sentido, tipifica Cristo. Os 7 da sua família representam Israel, que Deus fez um pacto com os judeus, com essa nação. E todos os animais e os gentios, arrependidos e salvos. A arca representa o próprio Cristo. Em certo sentido, ela também representa o céu, porque foi da arca que a pomba voou 3 vezes, representando o ministério de Deus no primeiro momento com o homem, especificamente de Deus, representando o ministério do Espírito Santo com o homem, representando o ministério de Jesus com o homem. Então Deus saía do céu mesmo para vir interagir com o homem no seu ministério integral, pois cada um dos seres da Trindade tem seu ministério, tiveram seu ministério específico, individualmente na face da terra. Nas primeiras 5 dispensações, o ministério de Jeová. Aí já na época da graça, no primeiro momento, o ministério de Cristo. E agora estamos no ministério do Espírito, como Paulo fala. Quão glorioso será o ministério do Espírito. Então cada um dos seres da Trindade tem o seu ministério. E aí então a própria arca representa o céu em dado momento, quando a pomba, e é lindo como Deus dá sabedoria para Noé, que ele, para perceber, né, que as águas tinham baixado, quando a pomba volta com um raminho de oliveira no seu bico, Noé entendeu que as águas estavam lá abaixo das montanhas, porque oliveira não dá em montanha muito alta. A oliveira dá em partes mais baixas. Então Noé entendeu, as águas baixaram. Foi um sinal glorioso da parte de Deus. Mas então, em meio a tudo isso, Deus manifestou o seu amor e a sua misericórdia. Outra coisa interessante, Gênesis 6 e 8, né, graça. Temos aqui a primeira menção desse vocábulo na Bíblia. A graça é o amor divino que age sob a forma de redenção. Nunca é meramente uma palavra. O propósito de Jeová não era o extermínio, mas a regeneração. E com Noé haveria de começar uma ordem de coisas melhores e superiores. Então o propósito de Deus não era demonstrar maldade exterminando a humanidade, não. Era a regeneração. Aí então ele oferece a graça, note como ele é bondoso, ele avisa primeiro, o dilúvio vai cair. Noé pregou de 2 formas, depois eu vou comentar aqui. Teve 2 maneiras que Noé pregou. Ele pregou com a mensagem que ele recebeu, divinamente avisado, e ele creu, e ele pregou com as suas obras. Porque a construção da arca era uma pregação aos olhos de todo aquele povo. E Noé então cumpriu seu ministério, mas infelizmente eles não aceitaram. Tópico 2, um juízo que parecia inevitável. Olha só, é chegado o tempo da renovação. Levando-se em conta todas as Escrituras, concluímos que Deus fará cair sobre o mundo uma grande devastação. Tribulação
Você sabe o que significa a palavra grande tribulação? Um dia a terra vai passar, depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Esses textos aqui em Gênesis têm uma linguagem espiritual profunda. Por que que Enoque foi trasladado antes do dilúvio? Isso aqui tipifica o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. O dilúvio tipifica a grande tribulação. Juízo de Deus para renovação, depois virar o milênio e a renovação final. O dilúvio tipifica a grande tribulação. Enoque foi tirado antes do dilúvio, assim como a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E a palavra tribulação, no original, ela dá a ideia de esmagar uvas com os pés. Já viu um homem esmagando uva? É uma cena assim que parece até uma brincadeira. Mas a uva ela é arrebentada, ela é esmagada. Essa tribulação aqui no original, a ideia é de algo que está sendo esmagado. A terra, ela vai ser esmagada, em certo sentido, com os juízos que vão ser derramados na terra, com a abertura dos 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas que serão tocadas. É juízo de Deus para a renovação. Mas em seguida vemos que seu amor providenciará uma grande restauração. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, Deus viu a maldade, anunciou o juízo para uma renovação. Ele derramou seu juízo e depois promoveu a restauração. Também, nesses dias que estamos vivendo, na iminência da volta de Jesus, o Senhor Jesus virá, vai arrebatar a igreja, como ele tirou Enoque lá antes do dilúvio, e virá a grande tribulação, e haverá o juízo executado para uma renovação. Deus vai cumprir os seus propósitos. E aí então, Deus providenciará uma grande restauração. O amor sempre escreve o último capítulo. Anote essa frase, professor. Sempre o amor escreverá o último capítulo quando é Deus que está escrevendo a história. Então isso aqui é extraordinariamente belo. Deus escrevendo a história, o amor sempre será o tema do último capítulo. Louvado seja Deus por isso. Nós temos aqui também, por que Noé foi escolhido para esse novo começo? Por que Noé foi escolhido? Primeiro, ele era justo ou reto, ou seja, ele se preocupava em agradar a Deus. Aqui fica um alerta para os dias de hoje. Ah, professor Rodrigo, está perto de Deus executar juízo sobre esse mundo ímpio e pecador? Está perto. Deus vai preservar alguém? Vai preservar como preservou Noé. Tá, e como que essas pessoas serão preservadas? Por meio do quê? Em primeiro lugar, a graça de Deus. Tudo é partindo da graça de Deus, sua misericórdia. Em segundo lugar, existe também o comportamento humano. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, a nossa parte é se espelhar nos mandamentos do Senhor por meio dos exemplos que nos foi dado pela palavra. E esse exemplo de hoje é o de Noé. Então, se queremos ser preservados, primeira recomendação, Noé era justo, reto. O próprio Deus deu testemunho de Noé. O que significa ser justo? Significa ser reto. O que significa ser reto? Uma pessoa que se preocupa em agradar a Deus, andar cumprindo a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e cumpri-la. Essa pessoa será considerada aos olhos de Deus uma pessoa reta. Segundo, ele era perfeito. Dentro daquilo que Deus esperava da humanidade e em oposição à conduta desobediente daquela época, nossa, Deus se agradou de Noé. Então, em relação a todos que estavam ali no seu redor, em relação ao que Deus esperava da humanidade, ele agradou a Deus e foi considerado aos olhos de Deus uma pessoa perfeita. Ele era perfeito comparativamente falando entre os seus contemporâneos. Terceiro, ele andava com Deus. Essa é a questão, irmãos. A semelhança de Enoque. Essa expressão encontra-se em Gênesis 5, 22 e 24 e 6 e 9, também aplicada somente a Enoque e a Noé, onde eles andaram com Deus. Então, terceiro, Noé era a pessoa certa para ser usada em um novo começo. Então, assim como Deus cumpriu, ele vai cumprir também.
Cada pessoa, se for espiritualmente equipada, pode ser a pessoa certa para certos começos e realizações por parte de Deus. Guarde isso. Mas cada uma dessas pessoas deve ser equipada conforme Noé, por Deus, foi equipado. Então por isso que Deus preservou Noé. Nós temos aqui alguns tipos. A teologia cristã faz da arca um tipo de Cristo. E para os crentes também indica a igreja, o corpo de Cristo. E o meio de escape da grande tribulação. Olha o simbolismo que tem aqui essas passagens. Prometida para os últimos dias, né? Conforme Deus prometeu executar esse juízo. E o trecho de 1 Pedro 3,21 fala tipificar o batismo em Cristo. Quando, assim como tudo receberia uma renovação por meio das águas do dilúvio, hoje uma pessoa que ela é batizada nas águas, ela é batizada para a renovação espiritual. Não que a água vá purificar a pessoa, mas ela só está descendo naquela água porque ela já antes tomou a atitude de se arrepender e desejar andar em novidade de vida com o Senhor Jesus, conforme 1 Coríntios 12:13. O dilúvio é um tipo de juízo da parte de Deus, mais especialmente falando da grande tribulação. Enoque é um tipo da igreja, a qual será arrebatada antes do dilúvio, que é a grande tribulação. O que significa que sua presença física da terra terá sido retirada. Assim como Enoque foi tirado da terra, a igreja também vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Tem muitos pós-tribulacionistas. Tem muitas pessoas, irmãos, por incrível que pareça, acreditam que a igreja, a noiva prudente, com as suas lâmpadas cheias, vai passar pela grande tribulação. Não, irmãos, nós não cremos nisso ou nessa interpretação. Porque todos os textos bíblicos que tipificam e também que falam acerca da saída da igreja da face da terra, denotam com clareza que a igreja não passa pela grande tribulação. E os maiores eruditos da palavra de Deus concordam com essa interpretação. E nós louvamos a Deus por isso. Nós temos aqui a segunda parte da lição, que nos comenta assim: a construção da arca foi algo extraordinário. Algo extraordinário. Deus deu a planta da arca para Noé. Noé nós poderíamos considerar como se ele fosse um grande engenheiro nos dias de hoje. Um esplendoroso arquiteto. Teve até um americano nos Estados Unidos que tentou reproduzir a arca e fez, só que ele fez a metade. Você pode até procurar em páginas do The New York Times, você vai ver lá foto de um modelo da arca que um americano construiu. Ele construiu a metade, irmãos. Só a metade já é de deixar qualquer um de boca aberta, boquiaberto, com o espetáculo que é a arca, ou que foi a arca de Noé, né? Agora, para você ter uma ideia, as dimensões, Deus deu a arca para Noé. Noé era um belíssimo construtor, Deus deu essa sabedoria para ele também. Só uma coisa interessante é que ninguém sabe o tipo de madeira que foi usado. A Bíblia fala da madeira, por exemplo aqui, Deus anuncia, né? O gofer, faze para ti uma arca da madeira de gofer. Ninguém sabe que madeira seria essa. Alguns eruditos comparam ela com o cipreste, mas na verdade ninguém tem certeza se seria o cipreste. Agora o fato é que algumas pessoas até... Eu tinha uma certa visão uns anos atrás em relação a isso. Digo, poxa, Noé ficava orando, né? Porque Deus prometeu a chuva, nunca tinha chovido, era um orvalho que subia, regava a terra, e Noé ficava orando para ver a chuva. E levou 120 anos essa oração, para ver a chuva. A oração mais longa, né, a ser respondida na Bíblia. Porque Deus falou que ia chover, só que não poderia chover antes. Eu cheguei à conclusão que não poderia chover antes. Por quê? Porque só ia chover depois que ele terminasse a arca. Porque a arca seria a salvação para ele. Então, o tempo que levou para chover foi o tempo que levou para ele construir a arca. Então, ele não perdeu. E eu fiquei preocupado, em certo sentido, no bom sentido, é claro, pensando, digo, poxa, o Senhor só derramou o juízo depois que ele terminou, que Noé terminou a arca. Então, o juízo de Deus
para ser derramado estava intimamente ligado ou relacionado ao tempo de execução do trabalho que ele colocou nas mãos de Noé. E eu fiquei pensando, digo, poxa vida, será que não tem uma certa relação com o trabalho hoje da igreja em relação à salvação das almas? Nós podemos sim, irmãos, adiantar a volta do Senhor Jesus, porque a Bíblia dá a entender que tem um número de almas a ser completado. O próprio Deus fala isso para as almas que clamaram lá em Apocalipse capítulo 6, as almas que estão debaixo do trono clamando por justiça, ouviram uma voz dizendo, ainda resta um número que se complete dos vossos irmãos. Existe um número de pessoas a serem salvos. Não estou falando de predestinação, mas é que na onisciência de Deus, Deus sabe que aqueles que hão de aceitar a Cristo, de deixar o Espírito Santo convencer para se converter a Cristo, Deus sabe o número total dessas pessoas, e aqui uma grande revelação da onisciência de Deus. Deus, numa voz, usando o meio para falar com aquelas almas, disse, resta um número a se completar para ser salvo. E aí então, aquelas almas, eles então entenderam que faltava um número a se completar. Mas esse número para se completar depende muito da atuação da igreja. Deus colocou uma obra nas nossas mãos, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar muitas almas para o reino, para que a gente possa adiantar esse processo. Não que dependa exclusivamente da nossa postura aqui na terra ou do nosso trabalho, os desígnios de Deus, mas nós podemos contribuir sim com esses desígnios. Por quê? Porque só depois que Noé terminou a arca é que o dilúvio caiu sobre a terra. Então nós podemos entender que Deus espera que o nosso trabalho seja feito, assim como ele esperou Noé terminar a arca. Há quem diga que se Noé leva, já pensou se Noé ficasse meio todo dia vadiando e levando a coisa na brincadeira? Já pensou se ele leva 200 anos para fazer a arca? O dilúvio ia vir depois de 200 anos, só depois da arca construída. Mas Noé não perdeu tempo. E mesmo não perdendo tempo, ele levou 120 anos para construir aquela arca. Mas imediatamente quando ele terminou a arca, aí então Deus falou para ele, Noé, recolhe os animais, recolhe a tua família e entre na arca. E aí então o juízo desceu. Aí fica um alerta para nós. E fica uma pergunta, será que Deus não está esperando o resultado do trabalho da igreja para executar os seus propósitos em relação ao futuro? Fica uma pergunta para nós aqui. A dimensão da arca, irmãos, é algo extraordinário. A Bíblia fala de 300 côvados. O côvado tinha 45 centímetros do cotovelo à ponta do dedo, dependendo do braço de quem fosse medir, né? Então, 300 côvados, acredita que é entre 135 metros a 137 metros. O escritor Champlin comenta, fala em 137 metros de comprimento. Imagina só o comprimento da arca. É gigante mesmo, 135 metros. Largura, 50 côvados, 22 metros. 22, alguns dizem 22 metros, outros dizem 22,5. E altura, 30 côvados, ou 13 metros e meio. A área de um pavimento, né? Acredita-se que dentro dela, toda a área construída, acredita-se em 3.000 metros quadrados. Né? Então eram 3 pavimentos ainda, 3 andares. Era algo muito grande. Nós temos aqui o período, a construção da arca. Tópico 2. A construção da arca. Primeiro tópico, a planta da arca, e o segundo tópico, a construção da arca. Noé, a construção da arca foi uma pregação, irmãos. Além de ser a salvação para Noé e sua família, foi uma pregação aos olhos do mundo daquela época. Por isso que eu digo que o trabalho da igreja hoje é uma pregação aos olhos do mundo. O simples fato de você, irmão, sair da tua casa, colocar a Bíblia debaixo do teu braço e sair caminhando em direção à igreja, já é uma pregação aos olhos do mundo. Nós estamos fazendo a obra. Então, isso é uma maneira simples de fazer a obra, somente ir para a igreja. Mas já é uma pregação aos olhos do mundo. E Noé pregou de 2 formas. Ele falou, em primeiro lugar, do juízo, porque ele avisava as pessoas. Olha, o dilúvio virá sobre a terra vai ser inundada. E ele começou a pregar sobre isso, as pessoas não acreditavam. Exatamente está acontecendo isso nos dias de hoje, irmãos. Quando você vai falar para uma pessoa incrédula que Jesus vai voltar para tirar a igreja da face da terra,
Eles acreditam? Não. Eles dizem, mas isso é impossível. Não tem, isso é uma conversa de pastor que não tem o que fazer. O próprio apóstolo Pedro, ele fala essa verdade no Novo Testamento. Muitos dirão, onde é que está a promessa da sua vinda, que desde que os pais dormiram, há anos atrás, desde que me conheço por gente, tem gente, nasce gente, morre gente, estão dizendo que Jesus vai vir e até agora nada. Aí Pedro diz que eles não levam em conta que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então Deus é longânimo. Para o homem parece que vai demorar a volta de Jesus. Mas para Deus não demora nada. Tudo para Deus está no presente. Porque no céu não existe relógio. Tudo para Deus está no presente. Então Deus não tem pressa. O arrebatamento é no tempo de Deus. Mas que vai acontecer, vai. Assim como aquele povo nos dias de Noé não acreditava no dilúvio. E veja como o arrebatamento é uma coisa verdadeira, irmãos. Nós não podemos perder essa oportunidade de ser arrebatado. Assim como o dilúvio parecia improvável, o arrebatamento também, mesmo que pareça improvável, vai acontecer como aconteceu o dilúvio. Isso é um conforto, um consolo para o nosso coração. E saber que uma verdade tão maravilhosa vai se cumprir também nas nossas vidas. Noé pregou de duas formas, anunciando o juízo pelo dilúvio e também por meio da construção da arca. Ele trabalhando, ele estava anunciando ao mundo que o juízo estava chegando. Coisa maravilhosa mesmo. Nós temos aqui, a arca, ela representa mesmo, tem uma outra representação aqui, da pessoa do Senhor Jesus. Ela simboliza a segurança ante a destruição, ou a salvação em vista ao julgamento. Também as provisões da misericórdia e da graça de Deus, para aqueles que creem e temem. Sabe o que significa temer a Deus? Nunca perguntaram isso para você? Então anote lá. O que significa temer a Deus? Respeitar os limites que Deus impõe. Nós temos que respeitar. Deus é amor? É. É misericórdia? É. Mas Ele impõe muitos limites para o homem. E nós temos que respeitar esses limites. Então, respeitar os limites que Deus impõe é temer a Deus. E a Bíblia diz que Noé temeu a Deus quando ele foi avisado. Então, ele respeitou os limites de Deus e foi beneficiado por isso. Assim, Jesus empregou a narrativa sobre a arca. Em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39. Lucas 17, 27. O trecho, também em Hebreus 11, 7, usa a arca como um símbolo de exemplo de fé. Assim como Noé construiu a arca sem nunca ter chovido e demonstrou a sua fé, nós temos também que fazer a obra de Deus, servir ao Senhor, mesmo que o mundo zombe de nós, critique, diga, vocês são loucos, não querem aproveitar a vida. Eu até fiz um hino, Deus tem, por bondade e misericórdia, tem nos dado algumas letras. E tem um hino que eu falo sobre, o título do hino é Faça Parte do Plano de Deus. Aí diz assim, Noé, um homem muito justo, era de respeito e trabalhador, poderia desfrutar da vida, ser muito famoso, um belo construtor. Por seus amigos ele foi taxado de ser um quadrado pelo seu labor, mas Noé sempre viveu feliz, porque o seu serviço era para o Senhor. Ele fez parte do plano de Deus, ele fez parte do plano de Deus, pois sabia que aqui nessa vida o mais importante é o plano de Deus. Faça parte do plano de Deus, faça parte do plano de Deus. Não existe nada neste mundo que é mais importante que o plano de Deus. Noé, ele fez parte do plano de Deus. Ele construiu a arca e demonstrou a fé que ele teve na obra de Deus. E hoje nós devemos fazer parte sim da obra de Deus, independente se o mundo vai zombar, vai criticar, não interessa. Nós cremos que é a vontade de Deus, a sua obra na face da terra. Hoje eu comparo que a obra da igreja, trabalhando, ganhando almas, anunciando o evangelho, é a construção da arca, irmãos. Parece difícil? Parece. Foi difícil? Foi. Trabalhar todo dia? Trabalhar todo dia. Uma grande obra que leva tempo para ser construída? Exatamente. Mas é a nossa salvação. A obra de Deus é a nossa salvação. A arca de Deus nos garante a proteção do juízo de Deus. A igreja
permaneça na igreja. Então nós temos aqui, a arca é um símbolo do exemplo de fé. A passagem de 2 Pedro 2:5 usa o símbolo da mesma maneira que Jesus. Portanto, a arca é um símbolo ou um tipo de Cristo, o Salvador, com a sua obra por meio da sua igreja. Olha que interessante aqui o alimento. Os historiadores comentam que era possível, tem vários números, mas era possível que tivesse cerca de 140 mil animais na arca. Deus mandou um par, alguns 7 pares, outros 2 pares, um par, e era muito animal, de cada espécie que Deus traria para a arca. Tem muita especulação, irmãos, até tem muitos irmãos que me mandam e-mail perguntando muitas coisas. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Até para os irmãos que me mandaram bastante e-mails perguntando certas coisas. Meus queridos, a Bíblia, ela é a fonte verdadeira das histórias acerca de Deus. Então existem muitos relatos históricos de outros povos, né? Como me comentaram muito no meu e-mail ali, no canal do YouTube, acerca dos gigantes, dos nefilins, acerca dos filhos de Caim, os descendentes de Caim, com quem Caim casou e tal, e tantos comentários que outros povos fazem, outros povos têm histórias e etc. Irmãos, tem coisas que nós não podemos se basear nas histórias dos outros povos. Não podemos, que nem nos nefilins. Muitos historiadores dizem, alguns dizem que poderiam ser os anjos que dormiram com mulheres e geraram filhos, porque desde antigamente outros povos acreditam que tinha esses gigantes divinos na terra. Isso é a história dos outros povos. A Bíblia não fala nada sobre isso. Nós temos que ficar com a Bíblia, não com a história dos outros povos. Então, tem coisas que se a Bíblia não fala, não tem resposta. Não adianta querer ficar especulando. Eu costumo dizer que aonde a Bíblia não fala, Deus não precisa de vós. Não tem por que ficar tentando achar uma resposta para certas coisas, ok? Então, em relação aos animais também. Então há quem diga que tem vários cálculos de números, quantos animais poderiam ter entrado na arca. Uns falam em 140 mil, outros falam em 50 mil, outros falam em 60 mil animais. A verdade é que era bastante, né? E eles teriam de ser alimentados por aproximadamente 1 ano. Então o trabalho de Noé, a gente percebe que organizar todos os compartimentos para aqueles animais e organizar de trazer comida para dentro da arca, para alimentar todos aqueles animais, que alguns dizem que o peso da arca passava de 40 mil toneladas naquelas águas. Então foi um trabalho imenso que Noé e sua família tiveram que fazer. E isso representa hoje, irmãos, o nosso trabalho na obra de Deus. Também não é fácil fazer a obra de Deus em certo sentido. Nós devemos fazer, porque a nossa proteção, a nossa salvação depende do esforço desse trabalho. Então só para os irmãos entenderem que dá trabalho, mas esse trabalho é que vai garantir a nossa proteção. Terceira parte fala aqui o dilúvio. Os versículo 11 mostra que seria necessário muita água para produzir um dilúvio. Irmãos, na verdade, quando eu fui preparar essa lição aqui, nossa, precisaria, na verdade, de um seminário bíblico aí de 1 semana praticamente, para analisar tudo que se comenta acerca de uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, que é o relato do dilúvio, tudo que a Bíblia apresenta, tudo que teologicamente se encontra, tudo que historicamente se encontra, tudo que cientificamente se comenta, tudo que arqueologicamente já se encontrou, por exemplo, as placas, né? Principalmente a tabuinha número 11, muito conhecida, dos assírios, lá de Nínive, que foram encontrada a história da epopeia de Gilgamesh, né, que eles contam o relato do dilúvio idêntico, só com outros personagens, como por exemplo Noé chamado de Utnapishtim. Então tem outros povos que comentaram também histórias do dilúvio, então precisaria de muito tempo. Aí eu olhei a lição e pensei, não, o tempo não permite entrar em
todo o universo de comentário que existe acerca desta passagem emblemática da Bíblia. Então nós vamos ficar aqui, irmãos, com os objetivos da lição. Entender que o povo ímpio não quis a salvação e Deus preservou quem quis. E assim como aconteceu no passado, vai acontecer no presente. Então, o grande objetivo, até temos aqui o objetivo geral da lição, compreender que apesar da corrupção do mundo, da época de Noé, e também do mundo atual, é possível sim viver segundo a palavra de Deus e os padrões bíblicos. Esse é o objetivo. É um aprendizado espiritual para nós. A lição tem o objetivo de trazer um aprendizado urgente, espiritual para nós. Então não teria como nós ficar aqui entrando em tudo que se comenta acerca do dilúvio. Para os irmãos terem uma ideia, só para você ver, um dado científico, foi encontrado corais num dos árticos, em lugares congelados, que seria impossível de ter porque os corais é feito de decomposição de ossos. Então chegou-se à conclusão que houve muita mortandade até nos árticos. Por exemplo, a ciência também diz que alguns mamutes dos árticos não morreram congelados, mas morreram afogados. Então existe outra coisa, também tem a teoria da mudança dos polos, que alguns acreditam que foi por causa do dilúvio, a última mudança que teve dos polos. Por exemplo, as pessoas falam também da teoria da inundação, que na verdade a Mesopotâmia está rodeada de oceanos. E aí então, quando a Bíblia fala que romperam-se os abismos, está falando, algumas pessoas têm ideia errada em relação a esses abismos, acham que eram abismos de água do céu. Não, do céu caiu chuva, e 40 dias, por maior que seja o volume de chuva que cai do céu, não provoca um dilúvio universal. Porque nós cremos que o dilúvio foi universal. A Bíblia fala que todos os mais altos montes da terra, o texto no original ali não está falando de uma inundação parcial, fala mesmo do planeta Terra. Os mais altos montes, a água ainda passou alguns centímetros, alguns metros, acima do mais alto monte da Terra. Então o dilúvio foi universal, foi em toda a Terra. Então tem teoria do dilúvio parcial, e aí para encher toda a Terra, só a água que cai do céu não é suficiente. Então os abismos de que a Bíblia fala, que romperam-se, são as águas doces que passam por debaixo do oceano para controlar a salinidade da água. Você sabia que a salinidade do mar é controlada pela água doce que passa por baixo? Essas fontes se romperam, vai pesquisar para você ver. Elas se romperam e houve um grande volume de água que veio de baixo. E daí os oceanos transbordaram. E daí, geograficamente falando, como a Mesopotâmia ela é rodeada por oceanos, tem o Mar Cáspio, o Mar Árabe, o Mar Mediterrâneo, todos eles transbordaram e cobriu a Mesopotâmia. Então existem muitas teorias e nós não vamos se apegar em todas elas aqui. Vamos aqui para o objetivo, para a lição prática para os dias de hoje. Assim como Noé se manteve fiel e foi preservado, se nós nos mantermos fiéis, seremos preservados também, porque o juízo virá. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar sem que se cumpram todas. E assim como Deus avisou, Deus está avisando hoje, por meio da igreja, por meio de Cristo e a sua palavra. Então fica um alerta para nós. Então aqui, o versículo 11 mostra que seria necessário muita água para produzir um dilúvio universal que inundasse cerca de 6,70 metros acima das mais altas montanhas de toda a terra, conforme o versículo 20. Nenhuma chuva, por mais pesada que fosse, poderia fazer isso num espaço de 40 dias. Pelo que o autor sacro menciona, foi necessário romper-se as fontes das águas doces da terra para transbordar todos os oceanos e encher a terra. Nós temos aqui, o dilúvio foi local ou parcial? É o segundo tópico da lição, da quarta parte aqui, da terceira parte. O dilúvio foi local ou universal? Local ou universal?
Argumentos em prol do dilúvio universal. A linguagem dos capítulos 6 ao 9 de Gênesis refere-se a um dilúvio de dimensões universais. Quando você vai fazer a exegese das palavras, você vai chegar a essa conclusão. Todos os picos dos montes foram cobertos pelas águas, tendo havido a destruição absoluta de todos os seres vivos terrestres. Alguém pergunta assim, mas coitados dos animais, tiveram que morrer também. Foi inevitável, foi inevitável. Tanto os homens como os animais, Deus preservou alguns, mas fez uma renovação em toda a terra. Deus tem seus motivos. E excetuando-se os que estavam, na arca. Esse último filme que lançaram agora, recente, aí sobre Noé, que foi feito com aquele ator famoso que fez o filme do Gladiador, Russell, não me lembro o nome dele, fizeram muita adaptação ali de mitos, de teorias de outros povos, que existem muitas teorias, tem teorias de outros povos, teorias filosóficas, extra-bíblica, de que houve pessoas que sobreviveram ao dilúvio fora da arca. No filme ele mostra isso, mas é tudo antibíblico. Não concordamos com essa visão. De que houve também os gigantes, que eram os nefilins, eles acreditam que eram seres divinos. Então nesse filme eles mostram um monte de adaptação filosófica com teorias de outros povos, mas não siga fielmente o que é transmitido nos filmes, siga o que diz a Bíblia, ok? Porque senão muita confusão poderá ser feita. Aqui, naturalmente, aqueles que entraram na arca foram salvos. A universalidade das narrativas sobre o dilúvio mostra que o dilúvio chegou em todos os lugares. Há uma distribuição mundial dos depósitos aluviais do dilúvio. Houve a súbita extinção dos mamutes peludos do Alasca e da Sibéria, na hipótese de que eles foram mortos afogados e não por congelamento. São dados científicos que também apresenta-se no cenário mundial em relação à universalidade do dilúvio. A quarta parte, um juízo universal. Então aqui, no tópico 1 e 2, se o dilúvio foi universal, foi sim, foi universal. O juízo universal, conforme Gênesis 7:22, tudo que tinha fôlego de vida. Interessante isso aqui, a morte por afogamento, olha só, irmãos, a morte por afogamento cortou eficazmente, palavra difícil, o seu suprimento de ar. Interessante que Deus disse, o meu espírito não vai contender com o homem. Tanto o espírito de Deus como o fôlego que ele deu para o homem, ele considera que é dele. Se você for pesquisar e fazer uma exegese bíblica, quando ele diz o meu espírito não contenderá, não diz respeito apenas ao espírito dele está tentando convencer o homem. Ele está falando do domínio que ele tem sobre o espírito do próprio homem. Está querendo dizer também, eu vou retirar o fôlego de vida do homem. E assim como ele deu o fôlego de vida, sabe como que a terra pereceu? Perdendo aquele fôlego. Por quê? Porque eles foram mortos afogados, asfixiados pela água. Perderam o fôlego. Olha só, tudo que tinha fôlego de vida, a morte por afogamento cortou eficazmente o seu suprimento de ar. Eles morreram por falta de oxigênio. Parece uma ironia, Ganharam o ar de graça, não souberam valorizar, Deus tirou. Deus lhes dera o fôlego de vida, ou seja, tinham-os animado pelo seu poder, razão pela qual se tinham tornado seres viventes. Mas agora lhes tirara o mesmo fôlego que um dia lhe deu, por meio da água, do dilúvio que representava o seu juízo. É interessante isso aqui, como Deus trabalha. O juízo divino, conforme diz a lição aqui, o juízo divino no inferno. A violência foi salientada especificamente como um fator especial da corrupção geral. Crimes hediondos estavam sendo cometidos, a idolatria havia substituído a antiga adoração, a justiça havia sido distorcida mediante governos tirânicos e campeava toda forma de imoralidade nos dias de Noé. Os homens não cumpriam em nada a palavra de Deus,
tinham-se, não que já houvesse a palavra escrita, mas a palavra que era transmitida oralmente, desde Adão, né, os filhos de Sete, a descendência, eles transmitiam os ensinamentos de Deus. Então esses ensinamentos não eram observados, tinham se habituado a praticar ações injustas, eram arrogantes e hostis, faziam ouvidos surdos aos clamores dos necessitados, portanto, tornaram-se imperiosos de um novo recomeço. Ou seja, eram alvo de Deus para a renovação. Ou seja, Deus iria tirar eles da face da terra. Não tinha como consertar. E não apenas alguma alternativa, era algo inevitável. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Lembra dessa frase? Quem que falou? João Batista. Quando ele gritou, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, né? Quem vos ensinou, raça de víboras, a fugir da ira vindoura? Essa última parte da lição fala, irmãos, que muitas pessoas não acreditam no juízo final e não acreditam que as pessoas vão ser condenadas ao inferno. E aqui a terceira parte ainda está dizendo que o próprio Deus, ele avisou o povo da época de Noé, e esses que morreram, que ficaram meio confundidos, alguns até acham que não entenderam nada, de repente estavam lá no Hades, que a lição fala aqui que eles provavelmente foram condenados, e estavam lá meio confusos, achando que estavam certo, pois Jesus desceu lá e testemunhou para eles. Fez eles entender que eles verdadeiramente estavam errados. Então Deus cumpriu o juízo e não voltou atrás. Então fica o alerta para nós, que muitas pessoas, assim como nos dias de Noé, eles não acreditaram, morreram na incredulidade, provavelmente foram sim para o Hades, e o próprio Senhor Jesus desceu lá para testemunhar, e eles ficaram cientes do juízo de Deus e que o juízo de Deus não tem volta. Assim como isso aconteceu com aqueles pecadores, vai acontecer com os pecadores que continuarem insubmissos na presença de Deus, porque Deus vai derramar o seu juízo. E eu fiz questão aqui de expressar essa fala. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Como se estivesse dizendo, quem fez você pensar que Deus não vai executar seu juízo? E ainda coloquei aqui, haverá novos céus e nova terra. O livro do Apocalipse fala que Deus um dia vai fazer novos céus e nova terra. Ou seja, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Então fica o alerta para nós, meus amados. Assim como Deus manifestou a sua graça, preservou a família de Noé, que temeu e salvou, hoje, por meio de Jesus Cristo, Ele oferece a sua graça, oferece o seu Espírito Santo, oferece condições de salvação, e nós não podemos jogar fora tão grande salvação, como disse o apóstolo Pedro. E eu convido você, guarde esse ensinamento no teu coração, domingo esteja na igreja para aprender, divulgue, compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para muitas pessoas, para que as pessoas entendam. Deus, Ele avisa, Ele é bondoso, misericordioso, Ele dá tempo, mas Ele vai cumprir seus juízos sim. E bendito, bem-aventurado aquele que der ouvido à voz do Senhor, temê-lo, ter fé nos seus propósitos e andar em retidão na sua presença para ser preservado do dilúvio e do juízo que virá. Guarde essa palavra no teu coração. Eu convido você, esteja conosco final de semana para aprender a lição de número 7 e nós vamos encerrar nessa parte que fala sobre a maldade da humanidade e a partir da lição número 8 nós vamos entrar aqui na parte que vai falar sobre o governo humano. Guarde essa palavra no teu coração, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.